Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os levitas deveriam cuidar da limpeza do tabernáculo. Vamos procurar entender isto. Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, quis ensinar a ser um povo. Estabeleceu uma lei a pedido deles, eles sentiram falta de uma lei. Deus deu uma lei com mandamentos e estatutos, e testemunhos e juízos. A lei é completa, tem de tudo, e o povo teve a lei, mas eles não tinham o coração em cumprir a lei, eles queriam outros interesses, e estiveram sempre reclamando de Moisés, que era o líder temporário. Não seria para sempre assim, e não haveria um executivo chefe do povo de Israel. O povo teria que se acostumar espalhado, porque a ordem era que quando eles tomassem a terra prometida, eles se espalhassem, não haveria um governo centralizado. Mais tarde é que o povo, também em desespero, seguindo o exemplo dos outros povos e não esperando em Deus, pediu um rei para que fossem como os outros países. O povo de Deus é para ser espalhado mesmo, unido no Espírito de Deus, mas espalhado. Não é para ter grandes denominações, para ter grandes líderes, não é para ninguém estar controlando o povo de Deus, não é para ter diretoria do povo de Deus, não é. Mas Deus quer que sejamos unidos em espírito e em amor, embora espalhados. Deus não quer o seu povo concentrado, Ele quer espalhado. A estratégia de fazer grandes ajuntamentos, grandes templos e grandes reuniões, isso não é de Deus. A ordem é: espalhai-vos, cada cristão sendo um ativista do Senhor, ou para o Senhor, e não um assistidor de reunião. Deus quer que cada cristão seja um ativista, que cada cristão aprenda a dirigir reunião de 2 ou 3 e não ser um assistente de uma reunião com 1000 pessoas, de muita gente. Deus não quer o seu povo passivo, assistindo religião. Deus quer que cada cristão seja um ativista e que cada cristão faça discípulos, formando, orientando os novos para também serem ativistas na obra de Deus e não passivos. Mas, infelizmente, estamos aí com esse estereótipo evangélico que é muito triste aos olhos do Senhor. Mas eu quero sempre realçar a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São coisas muito diferentes. A antiga aliança, que foi encerrada, por isso Deus começou a nova aliança, o Novo Testamento. A antiga aliança tratava de uma aliança de Deus com um povo escolhido. E o Senhor diz: vocês não eram melhores, nem maiores do que os outros povos. Eu escolhi vocês porque eu tive que escolher um. E por causa de Abraão, eu escolhi vocês. Mas não que vocês sejam melhores do que os outros, mas eu quero dar uma lei para vocês, quero estar presente no meio de vocês, quero ajudar vocês a serem um povo diferente dos outros povos. E se vocês me obedecerem, então eu serei o Deus de vocês e livrarei, darei descanso, paz, longevidade, prosperidade, riquezas, vitórias sobre os inimigos, enfim, eu darei todo tipo de bênçãos materiais, para o povo de Israel, se me obedecerem. No Novo Testamento é tudo diferente, nós não temos uma capital aqui na terra, nós somos chamados para nos reunirmos em todo lugar, irmos nos espalharmos pelo mundo todo,
pregando o evangelho a toda criatura e reunindo 2 ou 3 em todo lugar, levantando o tabernáculo caído de Davi, não a formalidade de templos, em todo lugar, nas casas e por toda parte, nas ruas, em todo lugar, levando o evangelho a toda criatura. A nossa capital está nos céus. Deus quer adoradores verdadeiros que adorem não em um templo especial, mas em espírito e em verdade, em todo lugar. Assim, Deus quer o seu povo no Novo Testamento. E não temos nada visível, não é para juntarmos tesouros na terra, é para nós termos o nosso valor espiritual. Por isso ele derramou o Espírito Santo que está sobre cada pessoa e não nos templos. Imagine se Deus derramasse o Espírito Santo somente sobre os templos. Olha, para você poder receber o Espírito Santo, você tem que estar aqui no templo. O Espírito Santo estará somente aqui no templo. Não, o Espírito Santo é derramado sobre todos os cristãos, em todo lugar. É assim que é para ser no Novo Testamento. Mas vamos nos reportar ao Antigo Testamento, porque Deus tinha um tabernáculo muito simples e um altar onde deveriam ser sacrificados animais para pagar o preço do perdão de pecados dos israelitas. Você se lembra disso? Entende isso? Pecados, Deus estava vendo. Tinham que ser expiados, pagada a culpa com animais que derramavam seu sangue. Isso somente naquele altar. Mais tarde, aquilo virou um templo. Davi ofereceu, Deus aceitou, porém, Salomão construindo, e então houve um templo, um só. Não havia templos em todas as cidades, era só um. Tinham que ir lá, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Agora, vamos focalizar o tabernáculo. Eu quero focalizar Números no capítulo 1. Não havia templo ainda, e Deus nunca pediu um templo. Era um tabernáculo muito simples e itinerante, e que mudava de lugar. O povo acampava aqui, acampava acolá, o tabernáculo era montado. Nesse tabernáculo eram oferecidos sacrifícios, o sangue era derramado. E o que você acha que fica um ambiente onde mata um boi, 2, 10, 20, 50 bois, 500 ovelhas? Como é que fica um ambiente ali, aquele chão, vamos supor que seja terra, areia, aquele sangue cai ali, e aquela sujeira toda, e as peles dos animais, e os miúdos, as entranhas dos animais eram lavadas. Essa água suja, sujada pela lavagem dos animais, das partes que eram lavadas, isso era jogado por onde? Por ali, pelo chão. Como é que você achava que ficava aquele chão ali do tabernáculo? Era uma sujeira muito grande. Então, eu quero ler aqui em Números, no capítulo 1, quando o Senhor tinha mandado contar todo o povo, mas disse, separem os levitas, eles serão contados de uma forma diferente. Então, a partir do versículo 47, Deus diz o seguinte: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu, Moisés, os levitas, de cuidarem do tabernáculo e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhe pertence, que pertence ao tabernáculo, todos os utensílios, que não eram poucos, eram facas e tenazes para pegar carvão, pegar as partes de fogo, enfim, muitas facas e tridentes e ganchos para pendurar carne. Eram muitos objetos feitos em geral de bronze que pertenciam ao tabernáculo. E os levitas deveriam levar o tabernáculo quando fosse desmontado e também todos os seus utensílios. Eles haveriam de ministrar no tabernáculo e acampar-se
ao redor dele, do tabernáculo. Interessante, os levitas iriam cuidar continuamente do tabernáculo e montariam as suas tendas, barracas, juntinho do tabernáculo. Quando o tabernáculo partisse, os levitas deveriam desarmá-lo, e quando se assentasse no arraial, os levitas o armariam de novo. O estranho que se aproximar morrerá. Interessante. Os levitas cuidariam do tabernáculo. Montariam, desmontariam, limpariam, preservariam os objetos. Imagine você, vai usar uma faca, a faca está toda suja de sangue, o sangue seca. O sangue pesado ali, seco, depois de um dia, vários dias, a faca vai estar imunda. Como a gente olhar bem para uma faca que está muito suja? Todos os outros objetos também ficariam sujos de sangue. Isso deveria ser limpo. Os levitas deveriam cuidar daquilo. Os levitas seriam uma tribo separada, eles receberiam os dízimos do povo. Os levitas seriam o dízimo da população de Israel. Os levitas deveriam receber os dízimos das ofertas que o povo levasse. E eles se manteriam com os dízimos. E o trabalho deles seria cuidar do tabernáculo. Somente levitas. Mais tarde, começaram a escravizar pessoas de outros povos. E na época de Salomão, o templo novo foi todo construído com mão de obra escrava de gente de outros povos. E também, desde os gibeonitas, começou uma moda de usar mão de obra escrava para fazer esse trabalho que Deus tinha atribuído aos levitas. Você entende isso? Como isso desagradou a Deus? Foi um erro. Hoje é um privilégio a gente servir na obra de Deus em tudo, lavando os pés dos irmãos, a gente varrendo o chão. Deus me deu essa visão de um pincel varrendo o chão, é diferente de uma vassoura, limpar com delicadeza, com cuidado, o cuidado de quem pinta, a gente cuidar das coisas de Deus, mas não necessariamente das coisas materiais. Claro que as coisas materiais também precisam. Todos os aposentos e dependências de um templo que são utilizados precisam de uma manutenção, limpeza, cuidado, etc. Mas não é isso que simboliza no Novo Testamento. Na verdade, no Antigo Testamento, os levitas teriam o privilégio e a função dada por Deus de cuidar do tabernáculo, trocar a água, limpar tudo, limpar o chão, varrer e limpar todos os objetos, manter tudo limpo, manter o tabernáculo limpo. No Novo Testamento isso não tem sentido nenhum. A vida da igreja é espiritual. Nós temos sim um compromisso de limpar os pés dos irmãos, limpar o nosso ambiente, os relacionamentos, a gente se preparar para o culto, a gente ir ver as pessoas que participam e não participam do culto, para podermos trabalhar com cada uma delas. É um trabalho espiritual. Por isso, há pessoas que se dedicam à obra de Deus e até recebem da obra de Deus como obreiros dedicados em tempo integral, levitas que trabalham e por isso recebem, para manter uma situação limpa na presença de Deus. A obra de Deus não é para ser feita improvisadamente de qualquer maneira, é para ser feita de forma pensada, com dedicação, com amor, cada culto, tudo que fazemos, as células, o cuidado de cada irmão, o discipulado dos novos, tudo que fazemos é para ser feito com amor, com dedicação.
e para isso os levitas. Então, o significado dos levitas para nós hoje, na nova aliança do Novo Testamento, é diferente. Levitas não são os que cuidam de coisas materiais, mas que cuidam do relacionamento, da vida espiritual, do ensino bíblico. Levitas são necessários, pessoas que se dedicam totalmente à obra de Deus para cuidar de seus irmãos e da pureza, da limpeza da igreja. Isso é fundamental. Se Deus chama você para isso, dedique-se, entregue-se, nem que seja como voluntário, mas para trabalhar na limpeza entre irmãos, na limpeza do corpo de Cristo. Deus gosta disso, para não fazermos a obra de Deus relaxadamente. Aí vai ter maldição. Mas que você tenha prazer em trabalhar, servir, e tenha um ministério, um tipo de serviço que você faça com amor na obra de Deus. Entenda isso.